Ela confiava nos filhos, até descobrir a traição que mudou sua vida para sempre. Antes de começarmos essa história cheia de reviravoltas e emoções, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui você encontra histórias incríveis como esta, que vão te prender do começo ao fim. Então, vamos lá. Dona Clara, aos 65 anos, sempre acreditou que sua vida tinha sido marcada por escolhas acertadas. Viúva desde os 40, ela dedicou todo o seu tempo e energia à criação de seus 3 filhos e à administração do armazém herdado de seu falecido marido. Clara era conhecida na cidade por sua generosidade e firmeza, além do sorriso acolhedor que parecia nunca a abandonar. Para ela, os filhos eram o maior motivo de orgulho, ainda que, nos últimos anos, o relacionamento com eles tivesse se tornado mais frio e distante. Por mais que tentasse ignorar, Clara começou a perceber sinais de que algo estava errado. Gustavo, o mais velho, vinha sugerindo com frequência que ela deveria repensar o futuro da família e distribuir seus bens enquanto estava viva. Henrique, o do meio, tinha sempre a desculpa de estar ocupado demais para visitá-la, mas mostrava um interesse repentino em conversas sobre herança. Já Paula, a caçula, parecia alheia a tudo, mas Clara sabia que ela era facilmente influenciada pelos irmãos. Apesar das desconfianças que começaram a crescer em seu peito, Clara se recusava a acreditar que seus próprios filhos fossem capazes de algo mais do que simples desatenção. A tensão atingiu um novo nível quando Clara encontrou, por acaso, um documento no quarto de Gustavo durante uma visita à casa dele. Era uma minuta de divisão de bens que trazia o nome dela como proprietária, mas que claramente havia sido escrito sem seu conhecimento. Sentindo o coração apertado, decidiu confrontar o filho. No entanto, Gustavo negou tudo com habilidade, argumentando que se tratava apenas de um esboço para proteger o futuro da família. Clara não ficou satisfeita com a explicação, mas não insistiu. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio inquietante. Clara, que sempre fora firme em suas decisões, se viu dominada por dúvidas e temores. Mais do que nunca, ela se sentia sozinha, incapaz de confiar nos filhos que criará com tanto amor. Quando Gustavo e Henrique propuseram um passeio em família para relembrar os tempos antigos, algo dentro dela hesitou. Ainda assim, querendo acreditar que talvez estivesse sendo paranoica, aceitou o convite. O bosque escolhido para o passeio era um lugar que Clara conhecia bem, mas o tom das conversas durante o trajeto a deixou desconfortável. Henrique parecia evitar seu olhar, enquanto Gustavo mantinha um sorriso forçado. Paula, visivelmente desconfortável, permanecia calada, apenas seguindo o ritmo dos irmãos. Quando chegaram ao destino, o que Clara encontrou foi muito diferente de uma reunião familiar nostálgica. Antes que pudesse reagir, Clara foi surpreendida. A última coisa que se lembra é da dor no peito ao perceber que seus próprios filhos estavam dispostos a trair não apenas sua confiança, mas também sua segurança. Deixada sozinha em meio ao bosque, amarrada a uma árvore, com o silêncio da noite como única companhia, Clara se sentiu perdida. O frio era intenso, e o desespero ameaçava dominá-la. No entanto, algo dentro dela se recusava a desistir. A história de Clara não terminaria ali. O que ela não sabia era que, na escuridão daquele bosque, a vida estava prestes a lhe oferecer uma nova chance, um encontro inesperado que mudaria tudo. O vento gelado cortava o rosto de Dona Clara, mas sua mente fervilhava, buscando uma maneira de se libertar. Ela não sabia quanto tempo tinha passado ali, mas o céu estava escuro e a noite parecia interminável. No entanto, em meio ao desespero, ouviu passos suaves se aproximando. Seu coração acelerou, dividida entre o medo de que fossem os filhos retornando e a esperança de que alguém pudesse ajudá-la. Miguel, um homem de olhar atento, caminhava pelo bosque com sua esposa Carolina e a filha Isabela, que insistiram em um passeio noturno para ver as estrelas. Eles pararam ao ouvir um leve som, quase como um gemido. Movidos pela curiosidade e pela inquietação, decidiram investigar. Foi então que a encontraram.
Uma senhora frágil, amarrada e assustada, mas com os olhos cheios de determinação. Carolina correu para desamarrá-la, enquanto Miguel tentava tranquilizá-la, prometendo que estava segura. Ainda abalada, Clara hesitou em confiar plenamente na família que a socorrera, mas algo nos olhares sinceros de Miguel e Carolina lhe trouxe conforto. Eles a levaram para casa, onde cuidaram de seus ferimentos e lhe ofereceram uma refeição quente. Isabela, com sua inocência típica de uma criança de 8 anos, se aproximou com um cobertor, dizendo que Clara era sua vó nova. A simplicidade da frase fez Clara sorrir pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, Clara começou a se abrir. Relutante, contou partes de sua história, omitindo os nomes dos filhos, mas deixando claro que havia sido traída por pessoas próximas. Carolina a ouviu com paciência, enquanto Miguel insistia que Clara deveria procurar a polícia. No entanto, Clara estava hesitante. Não queria que sua dor se tornasse pública, nem que sua tragédia familiar fosse exposta. Ainda assim, começou a refletir sobre os próximos passos. Enquanto Clara se adaptava à casa acolhedora de seus salvadores, Gustavo, Henrique e Paula enfrentavam suas próprias preocupações. Eles não esperavam que a mãe sobrevivesse àquela noite no bosque. Quando perceberam que ela não havia retornado e que ninguém na cidade comentava sobre seu desaparecimento, começaram a temer as consequências de seus atos. Gustavo, sempre o mais calculista, sugeriu que esperassem mais um pouco antes de agir. De volta à casa de Miguel e Carolina, Clara começou a perceber algo que não sentia há muito tempo: paz. Apesar do peso de sua história, ela encontrou nos pequenos gestos daquela família algo que seus próprios filhos nunca haviam demonstrado. Miguel era gentil e protetor. Carolina tinha um instinto maternal que a fazia lembrar de si mesma nos tempos em que ainda criava os filhos. E Isabela era a personificação da inocência e alegria que Clara pensava ter perdido. Nos dias que se seguiram, Clara tomou uma decisão. Pediu a Miguel que a levasse a um advogado. Sem entrar em detalhes, explicou que precisava revisar seu testamento e reorganizar seus bens. Miguel ficou surpreso, mas não questionou. Enquanto Clara revisava os documentos, pensava no que sua vida havia se tornado. Mais do que nunca, sentia que a família que a resgatara merecia ser recompensada por sua bondade. Enquanto isso, Gustavo decidiu agir. Convenceu Henrique e Paula a retornarem ao bosque para procurar qualquer sinal da mãe. Paula, visivelmente desconfortável com tudo, sugeriu que talvez fosse hora de confessar o que haviam feito, mas Gustavo a silenciou com ameaças e manipulações. Eles não encontraram nada no bosque, mas Henrique encontrou uma pulseira que pertencia a Clara e ficou ainda mais inquieto. Clara, agora mais confiante, começou a se abrir mais com Miguel e Carolina. Convidou-os para um jantar especial, como forma de agradecimento. Durante a conversa, Carolina perguntou, com delicadeza, se Clara pretendia buscar justiça. A pergunta mexeu com Clara. Ela sabia que sua história não poderia terminar apenas com silêncio, mas precisava encontrar o momento certo. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Clara foi ganhando força e estabelecendo laços cada vez mais profundos com sua nova família. Ela aprendeu a gostar das brincadeiras de Isabela, das conversas tranquilas com Carolina e da firmeza honesta de Miguel. Ao mesmo tempo, sentia-se cada vez mais determinada a enfrentar o passado. Ela sabia que os filhos, movidos pela ganância, não desistiriam facilmente, mas Clara não era mais a mesma. De volta à cidade, Gustavo começou a suspeitar que Clara ainda estava viva. Ele contratou alguém para investigar discretamente, na esperança de descobrir onde ela estava. Henrique, por sua vez, começou a demonstrar sinais de arrependimento, mas Gustavo continuava controlando a situação. Paula, silenciosa, parecia carregar um peso insuportável, mas não tinha coragem de desafiar os irmãos. Clara sabia que aquele momento de calma não duraria para sempre. Os filhos não tardariam a procurá-la, mas ela estava pronta.
O que eles não sabiam era que a mãe que haviam traído estava mais forte e determinada do que nunca, disposta a proteger a paz que finalmente encontrara. E, no fundo, Clara sabia que o confronto final seria inevitável. Clara começou a se preparar para os desafios que sabia estarem por vir. Embora estivesse segura na casa de Miguel e Carolina, tinha plena consciência de que seus filhos não desistiriam de encontrá-la. Durante uma manhã tranquila, enquanto tomava café na varanda, observou Isabela brincando no jardim e sentiu uma mistura de gratidão e preocupação. Ela precisava proteger aquela família que a acolhera, mesmo que isso significasse enfrentar os próprios filhos. Miguel percebeu o olhar distante de Clara e se aproximou. Sem fazer perguntas diretas, disse que qualquer decisão que ela tomasse, eles estariam ao seu lado. Aquelas palavras trouxeram um conforto inesperado. Clara sorriu e respondeu que estava pronta para agir, mas queria ser cuidadosa. Sua intenção não era apenas se proteger, mas também garantir que seus filhos fossem responsabilizados pelas escolhas que fizeram. Enquanto isso, Gustavo, cada vez mais inquieto, finalmente conseguiu informações sobre o paradeiro de Clara. A pessoa que contratou descobriu que ela estava sendo acolhida por uma família fora da cidade. Ele repassou a notícia aos irmãos, mas a reação foi dividida. Henrique parecia aliviado ao saber que a mãe estava viva, mas Gustavo viu na descoberta uma oportunidade de retomar o controle. Paula, por outro lado, chorava em silêncio, sentindo-se culpada por tudo. De volta à casa de Miguel, Clara começou a planejar um encontro com seu advogado. Precisava não apenas reforçar as mudanças em seu testamento, mas também garantir que todos os documentos estivessem protegidos. Carolina se ofereceu para acompanhá-la, mas Clara recusou, temendo envolver ainda mais a família que a ajudara. Ainda assim, Carolina insistiu em ir com Miguel até o escritório do advogado para esperá-la do lado de fora, por segurança. No caminho de volta do encontro, Clara sentiu uma onda de alívio ao perceber que seus preparativos estavam quase concluídos. Porém, ao chegar à casa de Miguel, encontrou um bilhete deixado na caixa de correio. Não havia assinatura, mas a mensagem era clara. Sabemos onde você está. Não pense que isso acabou. Miguel, ao ver o papel, insistiu para que Clara denunciasse a ameaça, mas ela preferiu esperar. Tinha uma ideia de quem estava por trás do bilhete, mas queria reunir provas antes de agir. Os dias seguintes foram tensos. Clara decidiu permanecer em alerta e manteve contato constante com seu advogado. Pediu a ele que verificasse novamente todas as medidas legais para garantir que seus filhos não tivessem como contestar as mudanças no futuro. Enquanto isso, Miguel instalava câmeras de segurança ao redor da casa, determinado a proteger sua família e Clara de qualquer perigo. Henrique, por sua vez, começou a questionar Gustavo sobre as atitudes extremas que estavam tomando. Apesar de seu próprio envolvimento, ele não queria que as coisas piorassem. Gustavo, no entanto, estava determinado a confrontar Clara. Ele acreditava que ainda tinha poder sobre ela, mesmo depois de tudo. Paula, dividida entre a lealdade aos irmãos e a culpa, começou a guardar dinheiro para fugir, caso a situação saísse de controle. Uma noite, enquanto Clara lia na sala de estar, ouviu o som de passos do lado de fora. Miguel, atento, saiu com uma lanterna para verificar. Ele encontrou Henrique parado na entrada da propriedade, parecendo confuso e hesitante. Miguel se manteve firme e perguntou o que ele queria. Henrique respondeu que precisava falar com Clara, mas Miguel exigiu que ele fosse embora. Clara, ao ouvir a conversa, pediu para sair e enfrentar o filho. Frente a frente com Henrique, Clara sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele, por outro lado, parecia abalado. Tentou justificar suas ações, mas Clara o interrompeu, deixando claro que não haveria mais desculpas. Ela disse que estava disposta a perdoá-lo, mas que ele precisaria enfrentar as consequências de seus atos. Henrique, sem palavras, saiu correndo, prometendo que Gustavo não a deixaria em paz. Após o encontro,
Clara percebeu que o confronto final estava mais próximo do que nunca. Sabia que Gustavo não recuaria e que Paula ainda estava sob a influência dele. Decidiu que era hora de tomar medidas mais drásticas. Marcou uma reunião com seu advogado para discutir como proteger Miguel e Carolina de qualquer retaliação e começou a preparar um dossiê detalhado sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, Gustavo tramava um plano para intimidar Clara e a família que a acolhera. Ele queria mostrar que ainda estava no controle, mas subestimava a força que Clara havia recuperado. Determinada e mais forte do que nunca, ela sabia que precisava ser cautelosa, mas estava pronta para lutar pelo que acreditava ser justo. Naquela noite, Clara olhou para o céu estrelado e prometeu a si mesma que nunca mais deixaria que alguém definisse seu destino. Clara acordou cedo na manhã seguinte, sentindo um misto de ansiedade e determinação. A conversa com Henrique na noite anterior havia trazido à tona muitas emoções, mas também deixará claro que Gustavo não desistiria tão facilmente. Ela sabia que precisava agir com rapidez, não apenas para proteger a si mesma, mas também Miguel, Carolina e Isabela, que agora estavam inevitavelmente envolvidos em sua história. Ela se reuniu com Miguel na cozinha, enquanto Carolina preparava o café da manhã. Clara explicou que queria ir à polícia, mas de forma estratégica, entregando todas as provas que estava reunindo para que o caso fosse sólido. Miguel concordou, sugerindo que ele e Carolina a acompanhassem. Clara hesitou, preocupada em expô-los ainda mais, mas Miguel foi firme. Eles estavam juntos nessa. Enquanto Clara se preparava para sair, Gustavo, do outro lado da cidade, já articulava seus próximos passos. Ele havia descoberto, por meio do detetive particular, o advogado que Clara estava consultando. Decidido a pressionar o homem, Gustavo fez uma visita ao escritório do advogado, tentando intimidá-lo para obter informações sobre as mudanças no testamento. No entanto, o advogado, experiente e precavido, recusou-se a ceder. Gustavo saiu furioso, sentindo que o controle da situação escapava cada vez mais de suas mãos. Na delegacia, Clara foi recebida por um investigador que parecia atento e disposto a ouvir. Ela contou tudo, desde o momento em que encontrou as mensagens no tablet de Gustavo até o episódio no bosque. Não foi fácil relembrar cada detalhe, mas Clara sabia que era necessário. O investigador anotou tudo, garantindo que uma investigação seria iniciada, e pediu que ela permanecesse atenta a qualquer movimento suspeito. De volta à casa de Miguel, Clara começou a notar o quanto sua presença havia impactado aquela família. Isabela, sempre sorridente, agora a chamava carinhosamente de vó Clara, algo que a emocionava profundamente. Carolina, por outro lado, passou a compartilhar histórias de sua própria vida, confessando que havia perdido os pais muito jovem e que ver Clara ali era como preencher um vazio. Clara sentia que, pela primeira vez em anos, fazia parte de algo genuíno e verdadeiro. Enquanto isso, Paula, cada vez mais inquieta, decidiu procurar Henrique em segredo. Ela confessou que não aguentava mais as manipulações de Gustavo e que precisava fazer algo para corrigir os erros. Henrique, embora ainda relutante, começou a considerar a possibilidade de se afastar do irmão. Juntos, decidiram que iriam confrontar Gustavo, mas sabiam que isso não seria fácil. Naquela noite, Clara teve um pesadelo. Sonhou que estava novamente no bosque, sozinha, amarrada, e que os filhos se afastavam rindo enquanto ela chamava por ajuda. Acordou sobressaltada, mas foi recebida por Carolina, que a tranquilizou com palavras gentis. Clara percebeu que o trauma ainda estava ali, mas que agora tinha forças para enfrentá-lo. Decidiu que não viveria mais com medo. Gustavo, por outro lado, começava a perceber que seu plano estava desmoronando. Henrique e Paula, antes submissos, começaram a questioná-lo abertamente. Em uma discussão acalorada, Henrique anunciou que não participaria mais de suas armações. Paula, embora mais silenciosa, deu sinais de que seguiria o mesmo caminho. Gustavo, tomado pela raiva, jurou que resolveria tudo sozinho. Enquanto isso,
Clara decidiu fazer algo simbólico para reforçar sua nova perspectiva de vida. Junto com Miguel e Carolina, organizou uma pequena reunião com pessoas próximas à família, incluindo alguns amigos que fez na cidade. Durante a reunião, Clara compartilhou parte de sua história, sem mencionar nomes, e falou sobre como aquele momento representava um recomeço. Foi um evento emocionante que a fez sentir-se mais forte e amada. No entanto, o clima de tranquilidade durou pouco. Na manhã seguinte, Miguel encontrou marcas de pneus no caminho de terra que levava à propriedade. Alguém havia estado lá durante a noite. Clara imediatamente suspeitou de Gustavo, e Miguel concordou que era hora de reforçar a segurança da casa. Ele contatou a polícia, que começou a monitorar a região discretamente. Naquela mesma noite, Gustavo, desesperado e cada vez mais impulsivo, decidiu confrontar Clara diretamente. Ele dirigiu até a propriedade, sem saber que a polícia já estava ciente de seus movimentos. Ao chegar, foi recebido por Miguel, que não recuou diante de suas ameaças. Clara, percebendo o que estava acontecendo, saiu para encará-lo, desta vez sem medo. O confronto foi intenso. Gustavo tentou intimidá-la, mas Clara, com uma firmeza que nem ela sabia que possuía, o enfrentou. Ela deixou claro que não tinha mais medo dele e que suas ações teriam consequências. Gustavo, surpreso com a nova postura da mãe, recuou momentaneamente, mas sua raiva era evidente. Ele foi embora, mas Clara sabia que aquilo ainda não havia acabado. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se no controle de sua própria história. Na manhã seguinte, Clara acordou mais leve, mas com uma firmeza renovada. Ela sabia que Gustavo não desistiria tão facilmente, mas também sentia que a dinâmica havia mudado. A conversa da noite anterior foi um divisor de águas. Clara já não era a mulher que temia o controle do filho. Agora, ela estava pronta para enfrentar o que fosse necessário, com coragem e determinação. Enquanto tomava café na varanda, ao lado de Miguel e Carolina, começou a pensar em como proteger legalmente as pessoas que a acolheram. Na cidade, Gustavo estava furioso. A reação inesperada de Clara o deixou desconcertado. Ele passou horas repassando o confronto em sua cabeça, tentando encontrar uma brecha. Ainda convencido de que poderia manipular a situação, decidiu mudar de estratégia. Entrou em contato com Paula, usando seu tom mais persuasivo, tentando trazê-la de volta para o seu lado. No entanto, Paula já não era a mesma. Apesar do medo que ainda sentia, ela se manteve firme, recusando-se a participar de qualquer plano. Enquanto isso, Clara organizava os próximos passos com seu advogado. Decidiu que era hora de formalizar sua decisão de transferir todos os seus bens para a família que a salvou. Ela queria que Miguel, Carolina e Isabela fossem protegidos caso algo acontecesse. Seu advogado a advertiu de que essa decisão poderia gerar ainda mais conflitos com os filhos, mas Clara estava determinada. Ela já havia perdido muito e não queria deixar espaço para arrependimentos. Na mesma tarde, Henrique procurou Gustavo. Ele não concordava com os métodos do irmão, mas também temia as consequências legais que estavam se aproximando. Pela primeira vez, os dois tiveram uma discussão mais franca. Henrique tentou convencer Gustavo a abandonar seus planos e enfrentar a realidade. Porém, Gustavo, tomado pela obsessão de controlar tudo, zombou das preocupações do irmão, acusando-o de fraqueza. Na casa de Miguel, Clara sentia que o cerco estava se fechando. Apesar da vigilância policial, ela sabia que Gustavo poderia tentar algo mais arriscado. Em uma conversa com Carolina, confessou que ainda lutava contra o peso da culpa. Carolina, no entanto, foi firme ao dizer que Clara não era responsável pelas escolhas dos filhos. Essa conversa foi um ponto de virada emocional para Clara, que começou a aceitar que proteger a si mesma e sua nova família era um ato de amor e não de egoísmo. Naquela noite, Clara fez algo que não fazia há anos. Escreveu em um diário. Registrou suas reflexões sobre tudo o que havia vivido, desde a traição dos filhos até o acolhimento por Miguel e Carolina.
Ao reler suas palavras, sentiu-se mais conectada com sua própria história. Ela sabia que precisava honrar sua jornada, não apenas como mãe, mas como mulher que havia aprendido a se reerguer. Enquanto isso, Gustavo, em sua teimosia, começou a traçar um plano mais ousado. Ele decidiu que, se não conseguisse intimidar Clara diretamente, atacaria sua nova família. Ele contratou mais uma vez o detetive particular, ordenando que encontrasse vulnerabilidades em Miguel e Carolina. Gustavo acreditava que, ao pressioná-los, poderia fazer com que Clara cedesse. Na manhã seguinte, Miguel notou algo estranho. Uma caminhonete que ele nunca vira antes estava estacionada do outro lado da estrada, aparentemente observando a casa. Ele comunicou à polícia, que prometeu intensificar a vigilância. Clara, ao saber disso, sentiu um frio na espinha. Era evidente que Gustavo estava disposto a ir além do que ela imaginava. Ela precisava agir antes que ele causasse mais danos. Enquanto Clara se preparava para um encontro com o investigador responsável por seu caso, Miguel revelou algo que vinha guardando há dias. Um bilhete deixado na porta da casa com ameaças veladas. Ele não queria preocupá-la antes, mas agora achava que Clara precisava saber. O bilhete dizia que ela não tinha para onde correr e que tudo acabaria como começou. Clara leu aquelas palavras com calma surpreendente. Ela não estava disposta a se intimidar. O encontro com o investigador foi revelador. Clara soube que as provas contra Gustavo estavam se acumulando, especialmente devido ao confronto recente. O investigador pediu paciência, garantindo que estavam muito próximos de uma ação formal. Clara, embora ansiosa, entendeu que precisava confiar no processo, por mais que isso a inquietasse. De volta à casa, Clara decidiu fortalecer ainda mais os laços com Miguel e Carolina. Ela os reuniu na sala e, com lágrimas nos olhos, agradeceu por tudo. Disse que, independentemente do que acontecesse, eles haviam devolvido a ela algo que pensava ter perdido para sempre: esperança. Miguel, emocionado, respondeu que Clara não precisava agradecer, pois ela já fazia parte da família. Enquanto isso, Gustavo começou a perceber que estava ficando isolado. Paula havia se afastado, e Henrique mostrava sinais de que não queria mais estar ao seu lado. A obsessão de Gustavo cegava para as consequências de suas ações, mas, no fundo, ele sabia que estava perdendo o controle. E, embora ainda não admitisse, sentia o peso das decisões que havia tomado. Clara, por sua vez, se sentia mais forte a cada dia. Ela sabia que o confronto com Gustavo ainda não havia terminado, mas estava pronta. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha o poder de mudar seu futuro. O passado continuava a assombrá-la, mas ela agora via o horizonte com clareza. Era apenas uma questão de tempo até que tudo fosse resolvido, e Clara estava preparada para o que viesse. Clara sabia que os últimos dias haviam sido uma batalha emocional e mental, mas também entendia que estava mais perto do que nunca de encerrar aquele ciclo. No entanto, não imaginava que o desfecho estava prestes a ser precipitado por Gustavo, que, em sua obstinação, cometeria o erro que o colocaria no caminho sem volta. Ele havia se infiltrado na propriedade de Miguel durante a noite, ignorando os avisos e a presença da polícia, disposto a confrontar Clara diretamente e exigir o que acreditava ser seu por direito. Miguel percebeu o movimento nas câmeras de segurança e alertou as autoridades. Gustavo, no entanto, já estava no quintal, onde encontrou Clara sentada na varanda. Ela não demonstrou medo ao vê-lo. Pelo contrário, sua expressão era de firmeza e resignação. Gustavo começou a gritar, exigindo explicações e ameaçando Clara de forma descontrolada. Ele não percebeu que Miguel já estava atrás dele, com um telefone na mão, registrando tudo. A polícia chegou minutos depois, interrompendo o confronto antes que escalasse. Clara não disse uma palavra enquanto Gustavo era levado pelos oficiais. Era como se todo o peso daquelas semanas estivesse finalmente sendo retirado de seus ombros. Mais tarde, no silêncio da noite, sentada ao lado de Carolina,
Clara desabafou sobre o que sentia. Não era felicidade pela prisão de Gustavo, mas um alívio silencioso de saber que, finalmente, ele teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. Os dias que se seguiram foram cheios de movimentação. Henrique e Paula, ao saberem do ocorrido, decidiram procurar Clara. Eles chegaram à casa de Miguel de forma cautelosa, temendo que não fossem bem recebidos. Clara, ao vê-los, hesitou. Havia uma parte dela que ainda queria acreditar que poderia haver uma reconciliação, mas outra parte sabia que precisava proteger o que havia construído com sua nova família. Ela os ouviu em silêncio, enquanto ambos pediam desculpas entre lágrimas. Henrique, especialmente, parecia sincero, mas Paula ainda demonstrava certa hesitação. Clara disse a eles que não buscava vingança, mas que também não podia simplesmente apagar o que haviam feito. Ela os aconselhou a refletirem sobre suas ações e a construírem uma nova vida, livre das sombras de Gustavo. Com isso, encerrou a conversa. Henrique, visivelmente abalado, prometeu que mudaria. Paula apenas murmurou um obrigada antes de sair. Enquanto isso, Clara finalizava os preparativos para o futuro. A transferência de seus bens para Miguel e Carolina foi concluída, e ela finalmente sentiu que havia feito o certo. Não era apenas sobre retribuir a bondade que eles demonstraram, mas também sobre confiar seu legado a pessoas que realmente compreendiam o valor de integridade e amor. O julgamento de Gustavo se aproximava, e Clara foi chamada como testemunha. Apesar de ser um momento difícil, ela sabia que era necessário. Durante seu depoimento, relembrou os momentos de traição e dor, mas também falou sobre sua decisão de recomeçar e escolher pessoas que a respeitassem de verdade. Suas palavras foram firmes e, ao terminar, sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Após o julgamento, Gustavo foi condenado. Henrique e Paula, por outro lado, decidiram recomeçar longe da cidade. Clara soube disso por meio de uma carta de Henrique, na qual ele dizia que estava trabalhando para ser uma pessoa melhor e que sempre se lembraria do conselho da mãe. Clara não respondeu, mas sentiu uma ponta de esperança de que, talvez, ele realmente estivesse mudando. Na casa de Miguel e Carolina, Clara finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Ela se tornou uma figura importante na vida de Isabela, que agora a chamava de Vó Clara com orgulho. Juntas, elas passavam tardes no jardim, lendo ou simplesmente admirando as flores. Miguel e Carolina, por sua vez, faziam questão de lembrar Clara de que ela não era uma hóspede, mas parte da família. Com o passar do tempo, Clara deixou para trás a dor e as sombras do passado. A casa de Miguel tornou-se um lar de verdade, cheio de risos, histórias e momentos compartilhados. Clara finalmente percebeu que família não é apenas o sangue, mas sim as pessoas que estão ao seu lado nos momentos mais difíceis, oferecendo apoio e amor incondicional. No último dia de outono, Clara organizou um pequeno jantar para comemorar sua nova vida. Enquanto observava Miguel e Carolina conversarem animadamente, e Isabela rir enquanto mostrava um desenho que fizera, Clara sentiu uma felicidade plena. Era um capítulo completamente novo, onde ela não era mais a mulher traída, mas alguém que havia encontrado força e um lar verdadeiro. Ao fim daquela noite, Clara olhou para o céu estrelado, agradecendo silenciosamente por ter sido resgatada no bosque. Não apenas por Miguel e Carolina, mas também pela segunda chance de viver uma vida cheia de amor e significado. Ela sabia que o passado sempre faria parte de sua história, mas agora era apenas um ponto de partida para algo muito maior.